você se sente limitada, ou limitado, né? É para você se inspirar, não se comparar com ninguém, tá bom, gente? Tem muita diferença entre se inspirar em uma pessoa e se comparar com uma pessoa, tá, gente? Então, fica atenta a isso aí. Então, assim, eu quis dizer que se alguém conseguiu realizar algo, gente, você também consegue realizar, tá? Porque a gente vive no universo justo, né? As coisas são justas. Então, se o outro conseguiu, se você quiser, você pode conseguir também. Então, assim, hoje a gente fala muito de modelar pessoas, tá? Existe esse termo, que significa você aprender algo, tá, gente? Repetindo o comportamento de alguém, as atitudes que essa pessoa costuma ter em determinadas situações, tá? E essa, na verdade, modelar uma pessoa, gente, é uma maneira muito natural, tá? Que nós seres humanos a gente aprende tudo dessa forma, tá bom? Assim como a gente aprendeu a falar, foi modelando os nossos pais falando, tá? A gente aprendeu a andar vendo, né, os adultos andando e a gente aprendeu a comer vendo outras pessoas comendo. Então, isso já é natural do ser humano. Então, eu tô falando assim porque às vezes a gente fica olhando uma pessoa ali e admirando, às vezes até gera uma certa invejinha, se coloca para baixo, né? E em vez de você se espelhar numa pessoa que você pode se modelar, uma pessoa que tem um conteúdo, uma pessoa que vai trazer para você um algo mais, tá? Então é importante você se inspirar, tá? Em pessoas que às vezes a pessoa não é tudo que você gostaria de ser, mas ela tem um ponto ali, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter essa atitude, se modelar para se inspirar, tá? Não é uma cópia, porque isso vai ser impossível, tá, gente? É importante nesse processo aí você respeitar o seu tempo, tá? E a sua individualidade também. Porque, né, gente, nós somos seres únicos, tá? E muito especiais por isso. Então a gente não tem que ficar, né, assim, a gente só se inspira naquela pessoa ou em várias, né, que é bem comum, e a gente segue a nossa caminhada de acordo com o nosso ritmo, com a nossa realidade, tá bom? A comparação, ela tira a alegria de viver de qualquer ser humano. Você pode pegar a pessoa que ela tá ali no maior momento feliz dela e se ela deparar com com alguém e ela começar a se comparar, ela se sente feliz, ela se sente infeliz na hora, tá? Então, isso daí é uma maneira, e se comparar com outro é algo muito injusto, tá, gente? Todo mundo tá vivendo o seu tempo, nós somos seres únicos, então a gente não tem que comparar a nossa realidade com a de outras pessoas. Nós temos experiências diferentes, tá ok? Então, nada de você ficar se comparando, porque isso te sabota, isso tira a sua energia, tá ok? Uma outra coisa também que tá muito ligada nessa aí que se os outros podem, você também pode. Às vezes a gente se acostuma com situações desagradáveis na nossa vida, sabia que a gente acostuma com isso também? Então, gente, a gente acostuma com as armadilhas que nós mesmos colocamos na nossa vida, tá? Colocamos no nosso caminho. Quais seriam essas armadilhas que às vezes a gente mesmo coloca no nosso caminho? Autossabotagem, né? A gente fica sempre criando empecilhos para a gente fazer algo diferente, para a gente recomeçar, para a gente tentar alguma coisa. Então, isso é muito complicado, tá? A gente também se auto-boicota, né? A gente atrapalha o nosso processo aí de crescimento quando a gente procrastina, tá, gente? O que é procrastinar? É deixar tudo para depois. Depois eu faço. Depois, semana que vem eu vou fazer. Depois que eu finalizar isso aqui eu faço isso, tá, gente? Então, a pessoa, ela fica tão acostumada a procrastinar, por isso que eu falei que a gente acostuma, né, em viver situações que fazem mal pra gente, né, igual eu falei, a sabotagem, agora eu tô falando da procrastinação, né, gente, porque a gente acaba deixando pra lá, pra depois, até as coisas importantes na nossa vida, tá? Tem outra situação também que a gente acaba se acostumando, que é com o medo, com a insegurança, né, e esses dois paralisam a gente. Então, tem também a ansiedade, né, que ela tira a gente do presente e aí a gente não consegue mudar, né, aquilo que a gente precisa mudar,
Porque a gente não tá vivendo mais no presente, a gente tá vivendo só o futuro. E a ansiedade é isso, né? Você tá muito preocupado com o futuro, querer controlar o que vai acontecer, né? Então, isso te tira totalmente a possibilidade de você conseguir mudar alguma coisa. Porque para mudar, você começa no presente. Se você não tá presente nunca, você tá sempre no futuro, você não consegue fazer mudanças na sua vida. Pelo menos mudanças significativas não, tá? E uma outra coisa, a gente tem como consequência, né, de se acostumar com essas coisas ruins, isso é muito perigoso pra gente, tá? E muito triste também pra nossa vida. Então a gente sofre muitas vezes muito mais, na verdade, muitas vezes não, a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade. Então a gente tem que ficar muito atento com esses fatores que ficam boicotando a gente de conseguir seguir adiante, de realizar coisas. A gente tem que entender o seguinte, pensamento é uma coisa muito, muito, muito complicada da gente controlar, né? Eu tô sempre falando isso aqui com vocês, a gente pode ressignificar um pensamento, né? Quando ele vem, você vem com uma ideia, né, diferente, colocando aquilo no lado de gratidão, naquilo no lado positivo, ou desvia aquela atenção para uma outra coisa, mas o sentimento, gente, tá? O sentimento é uma escolha nossa. Assim como o sofrimento é uma escolha nossa. Sofrimento é um sentimento, tá? Então, se você fica dando foco ao problema, à dificuldade, à dor, à angústia, você tá escolhendo viver no sofrimento, tá? Então, assim, onde que tá seu foco? Tá só nessas coisas ruins da sua vida, nas coisas que às vezes não estão funcionando como você gostaria que funcionasse? Né? Você tá focando só na dificuldade, na dor, na angústia, no problema? Então, isso é muito importante. Isso vai determinar para que caminhos a sua vida tá seguindo, tá? Onde está o seu foco? Pensa aí agora, todo mundo, onde está o seu foco? Pensa você aí. Porque, gente, o que acontece? Você sabia que para ser uma pessoa campeã ou para se tornar uma pessoa perdedora, não gosto dessa palavra perdedora, uma pessoa que não evolui, uma pessoa que não avança, tá, gente? Isso é uma decisão sua, tá? E isso não depende mais de Deus, não, porque às vezes a pessoa joga tudo na mão de Deus, né? Ai, Deus quis assim, Deus quis assado. E aí, cadê? O que você fez? Nada. Você só entregou, colocou tudo na mão dele lá, e aí sua parte, né? Então, assim, isso vai depender das suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes, tá? Muitas pessoas, gente, elas sofrem por falta de foco. Não tem foco para as coisas, porque elas não priorizam o que precisa ser priorizado. Então, o que é falta de foco? Aí vai começar a fazer uma leitura de um livro, aí entra na rede social, pega o celular, não para, não determina um horário, entendeu? A pessoa acha que ela não tem noção, ela achou que ela ficou 15 minutos no celular ali na rede social, quando ela viu, ela ficou 2 horas, tá? Então, assim, falta de foco, tá, gente? Então, e o foco é uma coisa muito importante pra gente avançar, tá? E as pessoas, hoje em dia é muito comum sofrer com esquecimento. Por que sofre com esquecimento? Porque a gente está sobrecarregado de informações. A gente não tem um foco naquilo que é útil, naquilo que eu preciso, naquilo que vai me ajudar a dar um passo além, tá? Do que eu tô vivendo, do que eu quero melhorar na minha vida. Então, se você não tiver esse foco, você vai continuar assim com essa memória ruim, tá? Porque você quer focar naquilo que você precisa, mas você quer focar em todas as outras coisas, você não quer abrir mão de nada. E se a gente não aprender a dizer não para certas coisas, gente, a gente não sai do lugar, tá?